últimos. Apoio Cultural Companhia de Viagens Júnior Mosco. Você quer viajar? É com a Companhia de Viagens Júnior Mosco, que leva você a lugares inusitados. Companhia de Viagens Júnior Mosco. Programa Júnior Mosco Revela. Oferecimento Engecal, solução sob medida. Muitíssimo obrigado aí pela presença de vocês. Toda essa imprensa aí que ao longo da história, eu vou depois fazer um relato mais ou menos, um pouquinho da história da Ciesp, um pouquinho da história dessa diretoria que está deixando agora Sorocaba, deixando entre aspas, não ficar sempre enchendo o saco dessa nova diretoria aqui por um bom tempo aqui. Mas principalmente agradecer todo esse tempo aí a vocês da imprensa. Eu acho que é fundamental o trabalho que a gente faz no dia a dia, junto com as empresas, com as indústrias, junto a outras instituições, como a Associação Comercial, o Sinduscom, ou seja, todas as entidades, de modo geral, que a gente tem um relacionamento muito estreito, junto com o poder público, mas sempre vocês dando o microfone para a gente comentar alguma coisa. Teve épocas que a gente falava em desemprego, na época de uma pandemia, no momento de 2016, mas tivemos momentos fantásticos que a gente sempre falando em geração de emprego, aumento de exportação, novos investimentos para Sorocaba e região, que agora a gente não fala só de Sorocaba, é uma região metropolitana, né, na realidade, que está pujante, está crescendo. A gente também vai ter uma pauta sobre esse trabalho de desenvolvimento regional, que é uma das pautas que a gente vai trabalhar muito forte a partir do ano que vem. E eu acho que nada disso daí na realidade acaba tendo aí um poder efetivo se não tiver uma imprensa do nosso lado aí noticiando. Se for para criticar também, critica, não tem problema nenhum, mas eu acho que a gente teve aí, graças a Deus, aí todo esse tempo aí, bons momentos, não só da diretoria do Ciesp, mas representando o setor industrial. Então, é um respeito muito grande que a gente tem para vocês. O pessoal daqui já é de Sorocaba, já é da casa, já conhece, mas sempre a gente tem conversado Valdir bastante. Paisani, grande empresário da cidade e que hoje também assume como diretor da Ciesp. Valdir, nesse momento que o Brasil está passando por dificuldades, não só o Brasil, como toda a questão de indústria mundial, como que você vê que a Ciesp pode estar ajudando o pequeno empresário também a se formatar e passar por esse momento difícil que está dessa competência e dessa disputa, principalmente com a tecnologia? Olha, nós temos muitos cursos profissionalizantes através do SESI e Senai. O Ciesp, através do nosso presidente Cervoni, que está aí atrás, tem muitas maneiras de ajudar as pequenas, médias e grandes empresas, principalmente na área fiscal, com o pessoal apoiando na área de advocatícia, pessoal apoiando na área do CETESB e atendendo todas as necessidades das pequenas e grandes indústrias. Também apoiando na parte de pequenos investimentos, quando necessário através dos bancos, né? Banco do Estado de São Paulo, todos os bancos que fazem parte da constituição financeira, né? Para dar apoio financeiro. Agora, quanto ao Brasil, quanto a Sorocaba, a Ciesp, a gente vem fazendo um grande trabalho há muitos anos, onde que vem estruturando, né? Todas as indústrias. Você vê que
as grandes indústrias de Sorocaba, pequena, média, a gente sofre um pouco, que nem você falou na sua pergunta. A gente sofre um pouco com mão de obra. A gente tenta fazer treinamento, a gente usa padrinhos dentro da fábrica para que formatar uma situação diferente, para dar uma sequência, né? Porque você tem que dar uma sequência, e produtos você tem que fazer, a cobrança sempre da qualidade, né? E você tem que fazer um grande trabalho para atender. Mas eu acredito muito na continuidade, na prospecção de novos mercados. O parque tecnológico também é onde que você consegue fazer através de inovação, alguma melhoria no seu processo produtivo, para que você possa dar um andamento e uma continuidade. Então podemos entender que isso está sendo pensado, isso está sendo elaborado, mas a dificuldade que hoje existe na realidade é a mão de obra. Existe a dificuldade de mão de obra, você também tem que ser muito versátil em buscar algumas alternativas de melhoria interna, né? Você tem que buscar alguma coisa que você vê. Por exemplo, no seu produto, dá para se melhorar alguma coisa? No meu, por exemplo, que eu trabalho, eu fico eternamente, todo dia, buscando alternativa, tanto na parte administrativa, como na parte de... E hoje tem uma série de ferramentas, marketing, tem uma série de ferramentas de trabalho que você pode usar para facilitar a comunicação e que alguém mais veja você no mercado de trabalho. Então eu vejo assim, que a continuidade e o respeito e a conexão com esse mundo digital que está hoje, ele ficou muito mais fácil de você ver mesmo o que acontece lá fora do país. Esse problema do tarifaço, esse problema de outras coisas, o mesmo problema político que nós estamos enfrentando em Sorocaba, o mundo acaba sabendo. Mas isso, se tiver um empenho grande de você fazer a sua gestão de trabalho, a sua gestão administrativa, trabalhar com o que tem e buscar novos mercados e tentar fazer uma nova tecnologia, um novo processo produtivo, um novo encaminhamento, você vai conseguir atingir o objetivo, que é o que você precisa para pagar suas contas e dar continuidade. E assim seguimos no Brasil. E assim seguimos no Brasil. O Brasil, Júnior, é um Brasil muito forte. Sorocaba é uma cidade maravilhosa, tem ali uma história grande que o nosso presidente Erli está deixando de continuidade aqui no CIESP. O CIESP é uma sede maravilhosa, nós somos considerados muito grande e a continuidade desse trabalho, a conexão, né, com essa grupo de pessoas da mídia, a conexão com os empresários, teve umas palestras de uso e de resíduos, você vê sempre falando e ainda acontece, né? Energias renováveis, então são coisas que vai dar certo no processo, continuidade, essa conexão, essa competitividade e essa falta de mão de obra, elas vão se ajustando, né? Porque também não vai ter emprego de Uber para todo mundo, não vai, uma hora ou outra vai ter que, né? As próprias escolas estão enfrentando dificuldade de conseguir alunos, né? Eu acho que tudo vai se profissionalizando e vai se ajustando, se Deus quiser. É isso, obrigado. Eu que agradeço, Júnior, todo o seu apoio. Você vê que, ó, que maravilha de trabalho, né? Maravilha de oportunidade de estar aqui falando da empresa. Nós estamos também buscando novos produtos, que é difícil se desenvolver produto hoje, porque as barreiras são muito grandes. A barreira de documentação, tudo é custo, né? Você tem muito custo. Então o empresário sofre, mas a continuidade é muito importante para a gente conseguir essa barreira e também trazer novos negócios para Sorocaba, assim como trazer novos negócios para a indústria. E Sorocaba está com uma visão boa, independente do clima político que está hoje. Sorocaba tem nós temos aqui uma cidade maravilhosa, 850 mil habitantes que seja, que tem uma continuidade de espaço físico, umas áreas enormes para trabalhar, com grandes empresas aqui, que não é de hoje também, né? As empresas estão aqui faz tempo, então não é um momento... Chegou agora. Não chegou agora, então não é um momento difícil, que está realmente difícil com toda essa situação
de tarifaços. É que os comentários ruins são muito mais fáceis de fazer do que os comentários bons. Mas nós temos muitos comentários bons para se fazer também. Na realidade, eu acho que está um momento feliz para a indústria. Existe o mercado, existe a oportunidade e existem as dificuldades. E as dificuldades têm que ser vencidas. Sempre digo o seguinte: se você trabalhar 14, 16 horas por dia, não tem crise que vai pegar você. O negócio é trabalhar. Trabalhar, levantar cedo e trabalhar. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado. Muito obrigado a toda a sua equipe maravilhosa, que sempre nos atende muito bem. E parabéns pela continuidade também do seu trabalho. Porque você vê, olha para trás para você ver. Olha o bando de... Não, bando não, pode falar bando. Olha o volume de pessoas que está também fazendo esse trabalho de vocês. Então é uma competitividade também de vocês. E você vem lutando há muitos anos. Eu conheço você há alguns anos. Você vem lutando, melhorando, buscando, fazendo isso, aperfeiçoando, que é isso que nós temos que fazer. É a renovação. Renovação sempre, continuidade sempre e conexão sempre. E competitividade sempre vai ter. Sempre vai ter. Eu acho que a competitividade, ela gera rendimento, ela faz você melhorar. Eu vou falar uma particularidade. Quando eu tinha a Jaraguá fortemente e a Bardella fortemente e eu aqui no meio, na Castelinho, para mim era melhor. Hoje eu estou sozinho, aí você tem que treinar a mão de obra, você tem que perder a mão de obra, você tem que pagar. E lá aqui tinha treinamento e aqui treinamento. Quando não dava certo, vinha e ficava com a gente. Hoje, então, quanto mais parceiros de concorrente tem, é melhor para você trabalhar. Você vai aprendendo mais, você vai olhando mais, vai te gerando mais oportunidade e você vai ter que fazer melhor para você ser um parceiro grande no mercado de trabalho. É isso, vamos lá. Obrigado, Júnior. Deus te abençoe. Mais do que o espaço artístico e muitas outras novidades que a gente vem trazendo, apresentamos a Faça Arte, uma escola de teatro onde são realizadas diariamente aulas de interpretação, teatro, dança e música, além de apresentações teatrais. Os atores passam por uma preparação e uma seleção de elenco. E quando preparados, são colocados para realizar trabalhos na TV, propagandas, outdoors e outros meios artísticos. E vários atores fizeram as pessoas estudarem teatro aqui. Ver os atores se apresentando nos palcos representa muito mais do que somente manifestações artísticas. Representa a realização de um sonho pessoal. O diretor e proprietário da escola Júnior Mosco tem mais de 40 anos nos meios artísticos. E hoje, ele encaminha outros artistas a conquistarem os palcos da vida. Nesse momento que se fala muito do momento político do Brasil e se fala, enfim, da globalização, mas um dos momentos que está pertinente e o problema maior é a mão de obra especializada, é a questão da IA que está tomando conta. O que a CIESP pretende fazer nesse sentido, para ter mãos de obras especializadas que possa ter um mercado competitivo, principalmente com o exterior? Bom, isso daí é um grande problema, não é só de Sorocaba, não é do Brasil, é do mundo. Ou seja, já está tendo aí um grande problema mundial de mão de obra qualificada, até porque no setor industrial tem a inovação tecnológica, que você precisa de profissionais com conhecimento da inteligência artificial, indústria 4.0, que você precisa de alguém que tenha aí toda essa visão de conhecimento, em tecnologia de informação, etc. Isso é fundamental. Aí você pega hoje boa parte de uma juventude, ela às vezes ela fala, não vou querer meter a mão na massa. O Valdir tem uma empresa lá que tem solda, caldeiraria, ele vai buscar jovem para colocar lá, para martelar, fazer caldeiraria. Ele está com uma equipe, assim como os caras da construção civil, os pedreiros. Filho de pedreiro quer ser pedreiro de novo? Não quer mais. Ele já vai procurar uma outra profissão que ele não quer meter a mão na massa mais. Então a gente está tendo essa, junto com isso daqui, tem outras, sistema liberal, Uber, o cara vai... Vários profissionais aí de escalão até um pouquinho maior. Vai trabalhar com o Uber, ele tem mais facilidade, tem liberdade de horário. E você chega numa indústria, e outro exemplo você pega numa empresa,
paga R$4.000 para o trabalhador. Para a empresa, fica em 8, com todos os encargos e dificuldade que tem, fica em 8. Ele ganha 4 ali. Ele fala, eu vou pegar um Uber, eu vou um motoboy, depende da profissão, ele ganha o dobro. Ele não pensa um pouco que na hora que ele cair de moto, ele não vai ter mais o fundo de garantia, não vai ter o salário, desemprego, etc, etc, etc. Mas ele está preocupado com aquele momento. Se ele ganhava 4, ele aumentou para 8. Então, está fugindo do setor industrial, mas também serve para o comércio, para a construção civil. A gente está tendo uma dificuldade imensa na busca desses profissionais. E o CIESP, FIESP, SENAI principalmente, está trabalhando muito forte, aumentando o nível de novas escolas, com novas profissões, inclusive profissões voltadas para a nova realidade de inovação tecnológica, com inteligência artificial, indústria 4.0, tecnologia de informação, para colocar esses profissionais no mercado. É muito pouco ainda perante a necessidade de mercado, mas a gente também trabalha junto com outros setores, o setor acadêmico, faculdade, universidade, fazendo aquela simples pergunta, oferta e demanda. O que a indústria precisa e o que o mercado está oferecendo, o que as faculdades e a universidade estão oferecendo, para fazer um link de as faculdades e a universidade formar profissionais que o mercado está precisando. Isso daí ameniza, não vai resolver tudo. Nós tivemos aí no dia 24 de maio, foi o mês da indústria, nós tivemos um evento lá na sede da Fiesp, CIESP, lá em São Paulo, lá na Paulista, e o tema foi justamente isso que você está colocando. Então tem uma meia culpa da indústria, que a gente tem que buscar mais entender a juventude, como é que ela quer, para você se adequar a essa nova realidade. Às vezes está acostumado lá com uma maneira de trabalhar numa indústria, isso aí, para pequena e média indústria, às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade, então você também tem que saber como trabalhar para reter aqueles trabalhadores. Porque além de você buscar profissionais, é reter, que a perda está sendo muito grande. Antes, os profissionais ficavam 10, 20, 30 anos numa indústria. Ele saía, entrava o filho e ficava. Hoje, os jovens, de um modo geral, fica 1 ano, 2 anos já quer procurar um novo emprego. Então, essa rotatividade é muito alta. Então, nós temos que também parar um pouco, não só criticar, falar, olha, dá dificuldade, mão de obra, tem que ter uma meia-culpa. Esse trabalho está sendo feito aí fortemente, é um dos temas fundamentais, tanto é que o evento foi um evento começou de manhã, mas foi 4 horas só voltado para essa parte de qualificação profissional. Então, sua pergunta procede totalmente, estamos trabalhando em cima disso, provavelmente vai minimizar, mas ainda vai ter dificuldade. Falar hoje sobre as empresas e não falar da grande problemática que é toda a estruturação que está havendo com a mão de obra, com a inteligência artificial, você acredita que isso é assustador? Você acredita que isso vai se modificar no mercado? Como que a gente deve começar a pensar nisso? Não, assustador eu não diria, mas eu diria desafiador, né? Eu acho que a gente está se preparando, né? Acho que faz uns 2 anos que eu acho que a indústria entendeu que a inteligência artificial ia chegar para ficar e a gente tem que, vamos dizer, colocar limites e usar isso para aumento de produtividade, sim, né? Mas não como uma ferramenta que vai substituir o ser humano. Eu não vejo isso dessa forma, eu vejo em a gente conseguir melhorar e otimizar recursos humanos no sentido de talvez dar um pouco mais de conforto, dar mais agilidade, gerar mais produtividade. E mesmo na parte de mão de obra especializada, às vezes dentro da indústria, o pessoal que põe a mão na massa, você está realmente tendo um crescimento, a tecnologia vai aumentando, melhorando. Então, eu vejo isso como um aumento de produtividade e alguns tipos de serviços, eles vão ser evoluídos, vamos falar assim, né? Então, você vai criando um vazio de um lado, mas gerando espaço do outro. Então, esse movimento, é por isso que a gente está muito próximo dessas entidades, tipo Senai, tipo Senac, Sebrae, que estão ajudando todo esse esquema de criar essas novas profissões ou ter gente capacitada para as novas profissões, né? Então, assim, hoje, a preocupação é como fazer essa ligação entre a demanda, né, da indústria ou de qualquer outro tipo de serviço com a mão de obra disponível, né?
também temos que entender que hoje a maioria das pessoas quer muito mais conforto, quer flexibilidade, então isso está mudando, né? A indústria, ela sempre deu muita estabilidade, né? Mas agora ela também precisa da flexibilidade, a gente está aumentando muito benefícios, a gente cria alguns, vamos dizer, opções para que as outras indústrias entendam que existem possibilidades de melhorar benefícios para deixar a posição mais atrativa, né, no mercado. Existe correntes que falam sobre a mudança no transporte, a mudança na cadeia de hotelaria, na cadeia alimentar por conta da inteligência artificial. É claro que vai ter, talvez, redução de preço, mas por conta de mão de obra que possa ter menos mão de obra humana, mas mais maquinário. Mas como que você acredita que essa cadeia ela vai conseguir e como que a gente pode pensar no trabalhador, né? Porque a gente só fica pensando em grandes escalas, né? Poder econômico, meio ambiente, mas o trabalhador em si. Como que a gente pode pensar nesse trabalhador e que a Ciesp tem essa preocupação de manter digamos assim, esse trabalhador de uma maneira prática, que ele entenda que ele precisa trabalhar, mas ele também não seja superfaturado? Olha, assim, o que a gente está tentando fazer é realmente deixar muito próximo as empresas de todos os tamanhos. Então, isso vai ser verdade. A gente vai focar vai ter uma tratativa diferente em função do tamanho da empresa. Uma grande empresa, ela já tem uma estrutura que ela consegue se organizar. Uma média, talvez, mas uma pequena é muito difícil. Então, a gente vai ter um olhar diferenciado para esses tamanhos de empresas diferentes, portes de empresas diferentes. E eu vejo também, às vezes, o seguinte, eu acho que uma tendência do mercado não é só o empregador trabalhar com a CLT. A gente vai ter que... hoje tem muita gente falando, eu vou virar PJ. Não, beleza, mas tem muita gente que a gente acha que vai abrir mercados para empreendedores, né? Então, se a pessoa tiver um Sebrae para entender como administrar uma empresa e for num Senai e entender o que ela pode, vou investir em uma máquina. Eu imagino hoje que as empresas vão tender a perder a verticalização e você começar a aumentar o serviço. Entendeu? Eu como empresário, eu já deixei um pouco isso, eu deixei de ser vertical, eu quero ter vários serviços, eu quero ter parceiros, eu quero ter fornecedores que sejam parceiros. Então, a gente vai evoluindo, então eu não quero saber de tudo, eu quero ser bom naquilo que eu faço. Então, eu posso ser uma montadora, igual hoje é uma filosofia de montar um carro, né? Eles têm as empresas em volta fornecendo e eles são muito bons em montar. Eu estou fazendo isso também. Eu deixo lá dentro que é um segredo ou uma flexibilidade, mas tudo que eu posso terceirizar hoje, então você vai deixando as empresas mais enxutas e mais ágeis. Mas isso significa o quê? Você vai ter mais pessoas trabalhando. Então, você vai gerando indústrias menores, mas você vai gerando. Então, eu estou vendo muito isso acontecer. Então, tem muitas hoje, acho que até escolas estão treinando e ensinando empreendedorismo na escola. Porque você tem jovens hoje que têm esse perfil. E tem jovens que não têm. Mas está tudo bem, porque você precisa ter gente em tudo quanto é lado. Então, você tem perfis diferenciados e perfis que não, mas está ótimo, tem espaço para todo mundo. Eu acho que o desafio é justamente você calibrar isso, né? Quantas pessoas, direcionar as pessoas que precisam estar na base, aqueles que estão no meio, aqueles que vão se tornar empresários, mas oportunidade realmente tem. Eu aposto muito no crescimento. Eu acho que crescer traz essa estabilidade, você traz esses desafios, você motiva as pessoas. Então eu acredito muito nisso, de que dá desafios. Eu sou uma pessoa que, mas o ambiente, não, esquece o ambiente, o que você precisa fazer? Se você estiver bem planejado, você vai. Mas vai dar tudo certo? Lógico que não, mas se a maioria der certo, você vai compensando as coisas que não deram, entendeu? E o empresário tem que entender que vai modificar, né? Já modificou e vai modificar. Não adianta falar, não, eu não vou, eu quero ficar desse jeito, porque ele vai ter que se modernizar, ele vai ter que entender. Vai mudar, já mudou, eu diria que já mudou, mas assim, como qualquer trajeto, a gente às vezes traça um plano e fala, eu vou nessa direção. Mas aí
Aí alagou um pedacinho, você tem que virar para a direita. Então eu acho muito importante o empresário, de um modo geral, saber a direção que ele quer ir. Mas que, eventualmente, você vai ter que mudar um caminho, entendeu? Um pouquinho para a direita aqui, depois eu volto ali na frente. Né? Vou dar um exemplo. Essa semana eu fui para São Paulo. Aí lá o Google Maps me deu um caminho. Mas chegou isso foi estranho, eu fui lá e mudei o caminho. E aí melhorou o tempo, né? Eu falei assim, poxa, que legal, consegui chegar mais rápido. Mas acho que eu mudei 3 vezes. Mas tinha uma direção, mas eu cheguei exatamente no lugar e onde eu queria e cheguei antes, mas não cumprindo o protocolo inicial do caminho. Então, mas eu acho que é isso. Hoje a gente está crescendo. Eu acredito muito no Brasil, na nossa região, o potencial. Eu acho que é uma região muito pujante mesmo. O crescimento é importante e eu acho que a gente tem essa capacidade de se adaptar a essas mudanças, pela estrutura que tem, né? Pelo empresário, pela faculdade, pelas indústrias que estão aqui, pelas escolas que estão aqui, né? Todo o sistema S ajudando e SESI desde trazendo a juventude nisso já. Outro dia eu estava olhando ali no Instagram o pessoal do Senai que ganhou várias medalhas nesses concursos internacionais. É fantástico isso, né? O Brasil, ele tem uma criatividade muito grande. Eu posso te falar porque eu participo de uma empresa multinacional. A gente traz resultado. As empresas brasileiras trazem muito resultado. Eu consigo comparar com outras. A gente é bom no que faz. E o futuro chegou. Chegou. Obrigado. Realização: Associação Fazendo Arte.